We think green. Essa fazenda é um excelente exemplo de crescimento. E o motivo desse crescimento e esse empenho é o uso do fosfato biofertilizante Bavar 2, enquanto reduzido a quantidade de consumo de produtos químicos fosfatados fertilizantes para mais que a metade da quantidade. Essas fazendas são de fato um exemplo de excelente crescimento. O motivo é o uso de 2-Bavar fosfato biofertilizante, enquanto reduz a quantidade de consumo de produtos químicos de fertilizantes fosfatados por mais da metade do montante. You may see here how the use of Bavar 2 phosphate biofertilizer can multiply the quality of your farm. Green Biotech presents Sustainable Agriculture by the use of Bavar 2 phosphate biofertilizer. Sr. Jalali é um dos agricultores que usa Bavar 2 fosfato de biofertilizante na sua fazenda e, devido aos resultados superiores, passou a acreditar e usar Bavar 2 fosfato de biofertilizante para sempre, ao invés de usar fertilizantes fosfatados químicos. Você pode ver aqui como o uso de Bavar 2 biofertilizante fosfato pode multiplicar a quantidade de sua fazenda. Em média, 50 anos atrás, a agricultura era praticada de uma forma mais simples. O que sobrava de nossas colheitas voltava à terra. Restos de palha, restos de adubo animal voltavam para a terra. Desenvolvemos a terra algo similar do que havia sido retirado na natureza. Uma forma simples de cultivar a terra, produzindo produtos saudáveis e seguros. O uso de fertilizantes no mundo remonta ao início da agricultura. A história da indústria de agricultura mostra que desde que o homem recolheu o uso de fertilizantes, ele utilizou isso como forma para obter um maior rendimento. Começou com a utilização de fertilizantes de origem animal e, em seguida, os materiais vegetais, que estão atualmente conhecidos como fertilizantes orgânicos. Junto com os avanços da ciência e tecnologia em agricultura e a necessidade de repor os nutrientes do solo, adubos químicos entraram no campo da agricultura e, posteriormente, indústrias petroquímicas têm vindo para ajudar a agricultura. Muitas indústrias petroquímicas foram construídas para produzir uma variedade de fertilizantes químicos. No entanto, após muitos anos, a superdosagem de fertilizantes químicos e a textura dos solos agrícolas tem sido arruinada, e uma interrupção pode ser vista na composição e estrutura do solo, de tal modo que os fertilizantes não têm o seu desempenho inicial. O uso excessivo de fertilizantes químicos tem ido além de tal modo que não apenas nosso núcleo ativo, o solo, tornou-se perturbado e o nosso meio ambiente também tornou-se extremamente poluído. Em termos de nutrientes de plantas, fertilizantes são divididos em 3 tipos: químicos, orgânicos e biológicos. Os fertilizantes químicos são produtos a partir das pequenas moléculas ou íons e contêm aí as substâncias nutritivas que as plantas necessitam. Atualmente, a ciência da agricultura chegou à conclusão de que o uso de fertilizantes químicos irá reduzir a fertilidade do solo, deixando danos irreparáveis aos seres humanos e ao meio ambiente, e até mesmo nas indústrias de agricultura e horticultura. A questão é o que devemos fazer para ter desenvolvimentos sustentáveis na agricultura. Para se ter uma agricultura estável, um retorno à natureza foi proposto. Os fertilizantes orgânicos são fertilizantes que contêm uma ou mais substâncias orgânicas com origem natural. Qualquer material orgânico que seja degradável por micróbios pode ser utilizado como fertilizante orgânico. No entanto, fertilizantes orgânicos diferem significativamente em qualidade, durabilidade no solo e seu preço. Deve-se notar que fornecer uma planta com nutrientes de substâncias orgânicas ao solo geralmente aumenta o custo, o que o torna mais caro. Esterco animal, fertilizantes verdes e compostagem são exemplos de fertilizantes orgânicos.
O desejo de ter um desenvolvimento estável da agricultura exige que temos que trabalhar com a natureza de forma natural, a fim de ter a agricultura estável. A crença dos experts são que devemos estudar o que tomamos da natureza. Isso deve ser restaurado na natureza a fim de produzir produtos saudáveis. Na natureza, precisamos ter humus no solo, corrigir sua textura. Assim, os cientistas têm vindo recentemente a acreditar no uso de uma abordagem integrativa em que todos os tipos de fertilizantes são consumidos em proporções adequadas. Tem fertilizantes químicos na sua própria composição e fertilizantes orgânicos para fornecer o humus do solo em sua própria posição e recebendo a ajuda de bactérias para fornecer vários elementos. Seria aí a melhor integração. Agora, o tipo mais recente de fertilizantes são os biológicos, que são compostos de bactérias e fungos benéficos, cada um dos quais são produzidos por uma razão específica, tais como a fixação de azoto, liberação de fosfato, de potássio e de íons de ferro a partir dos seus compostos insolúveis. Estas bactérias são geralmente implantadas em torno das raízes e ajudam a planta à absorção de substâncias. Biofertilizantes são uma nova geração de fertilizantes que pode nos ajudar a ter uma agricultura ainda mais estável na preservação da água de recursos do solo. Fertilizantes de biofosfato são considerados por outra razão, uma poluição ambiental causada por fertilizantes químicos no solo devido à acumulação também de fertilizantes fosfatados no solo e também o carregamento de metais pesados como o urânio, bore e o pior de todos, metais, o cádmio, que são grande preocupação na produção de alimentos saudáveis. Biofertilizantes, como seu nome indica, são orgânicos que vivem no solo e convivem com as plantas em forma de simbiose ou de forma cinegética e suprem as plantas com os elementos que necessitam para viver. Esses elementos necessários podem ser os principais elementos tais como o azoto, fósforo, potássio ou que poderiam ser micronutrientes tais como ferro, zinco, cobre, manganês e cálcio. Vale ressaltar que existem compostos de fosfato no solo de 500 a 1000 vezes mais do que as plantas precisam. Elas só podem absorver íons de fosfato. Esses compostos devem primeiro ser hidrolisados. Para lidar com esse problema, um projeto de pesquisa nacional foi iniciado. Com os esforços de um grupo de pesquisadores em 5 equipes da Iraniana Centro de Acadêmico de Educação, Cultura e Investigação, lá na Universidade de Teherã, juntamente com a corporação de 14 estados e também institutos privados. Depois de 5 anos de pesquisas, Duology Technol, da produção em massa de Bavar 2 biofertilizantes, foi desenvolvido. Bavar 2 é composto por bactérias benéficas que degradam tanto compostos de fosfato orgânico e mineral. Posteriormente, a realização de pesquisas sobre vários aspectos, este biofertilizante entrou em fase de produção em massa pela Green Biotech Company, marca com Bavar 2 fosfato biofertilizante. Ele é distribuído entre os agricultores em todo o mundo desde o início de 2004, enquanto otimização e melhorias continua indefinidamente. E, finalmente, a produção de alimentos seguros de alta qualidade. Os agricultores e produtores de vários produtos agrícolas e hortícolas, nomeadamente como o pioneiro, vieram rapidamente para conhecer os benefícios desta nova tecnologia, usando Bavar 2, biofertilizante fosfato na fazenda e jardim, e tem sido capaz aí de fazer a sua prática muito mais eficiente, o que significa menos custo e maior produtividade. Agora, eles são convencidos a usar Bavar 2 biofertilizantes fosfato o tempo todo. O ponto é que existem grandes quantidades de compostos de fosfato no solo, mas as plantas podem absorver apenas fosfato e íons. Para esse fim, temos que, de alguma forma, torná-lo possível para que as plantas tenham acesso aos íons fosfato. Existem, então, 2 maneiras, seja para usar fertilizantes químicos fosfatados que têm íons de fosfatos livres, ou usar fertilizantes orgânicos, ou ainda fazer uso de substâncias de fosfato presentes no solo. Em qualquer circunstância, bactérias de solubilização de fosfato irá causar a degradação do mineral e material orgânico em fertilizantes de solo ou orgânicos, para que sejam fornecidas às plantas mais íons fosfato. Usando apenas 100 gramas em pó ou 200 cc como forma líquida deste biofertilizante, vai levar a uma queda de 50% da necessidade química de fertilizante
fertilizantes fosfatados, um aumento significativo na qualidade e no rendimento, uma diminuição nos custos em comparação com fertilizantes químicos e fosfatados. Com as bênçãos de Deus, as tentativas dos pesquisadores e os investidores da seção privada em nosso campo de biofertilizantes têm sido produzido com efeitos superiores na nossa agricultura. Para que não só seja necessário se preocupar em ter uma redução do nosso campo, eliminando o uso de fertilizantes químicos ou pesticidas químicos, ou tendo ainda efeitos negativos sobre o solo, sobre a quantidade ou a qualidade dos nossos produtos. Mas também eles aumentam a qualidade e a quantidade nos nossos rendimentos. Felizmente, eles podem trazer a estabilidade desejada nos nossos recursos de produção. Um deles, Bavar 2 biofertilizante, que tem sido utilizado em condições de campo até agora, onde foi produzido há muitas explorações agrícolas, tendo efeitos positivos de acordo com os dados compilados. E agora está claro que bactérias biofertilizantes têm mais do que um papel. Em outras palavras, além do auxílio na absorção de um determinado elemento, elas farão com que a absorção de outros elementos reduza doenças, causando melhorias da textura de solo e, finalmente, vão promover melhoria no crescimento das plantas, com um aumento na qualidade e quantidade dos produtos. Sendo assim, cientificamente, estas bactérias são chamadas de Arizobactérias promotoras do crescimento, ou PGPE. Uma vez que essas bactérias são retiradas dos solos, elas têm muitas vantagens. Esses fertilizantes têm origem natural, portanto, seu uso para restaurar a flora microbiana dos solos e os ecossistemas naturais são de grande valor. O biofertilizante reduz a poluição ambiental de fertilizantes químicos e resultará num aumento da população de bactérias benéficas no solo. Bavar 2 fosfato biofertilizante é uma substância de tais fertilizantes bio atualmente utilizados por muitos agricultores que têm apreciado muito a sua eficácia durante vários anos. Há aproximadamente 3 ou 4 anos que este jardim de uva não tem boa produção, mas este ano foi aplicado Bavar 2 biofertilizantes 2 vezes. Devo dizer que, consideradamente, a qualidade, a frescura e o crescimento dos frutos teve uma mudança significativa. Utilizamos o fertilizante Bavar 2 na água da piscina 2 vezes e o resultado foi muito bom. Agora, o frescor, a quantidade e o crescimento dos frutos são bons. Eu adquiri o Bavar 2 biofertilizante fosfato da companhia Green Biotech para usar no meu jardim. Nestas 3 linhas que você vê aqui, Bavar 2 biofertilizante foi usado. Eu nunca usei o biofertilizante Bavar 2. Algumas dessas sementes de girassol foram alimentadas com o Bavar 2 e algumas não foram. Na parte que foi alimentado, como você pode ver, as plantas têm flores. A parte que não foi alimentado com o Bavar 2, as plantas não floresceram ainda. Nós também alimentamos 1 hectare de alfafa, que nos deu 100 gramas de Bavar 2. E em cada colheita, obtivemos 250 pacotes extras. As hastes que você vê aqui são os caules das árvores de 3 anos de idade, mas os produtos que vocês viram nas árvores deram produtos como uma árvore de 5 anos. Usando o Bavar 2, temos a qualidade de árvores de 5 anos e o tamanho dos frutos de kiwi também é muito bom e estamos satisfeitos com ele. Eu usei o fertilizante Bavar 2. Este fertilizante teve um bom resultado para as minhas árvores, de modo que eu recomendaria a todos os agricultores e cultivadores a usar esse fertilizante. Bavar biofertilizante 2-fosfato é feito de 2 espécies de bactérias do solo. Essas bactérias convertem o fósforo fixo no solo a uma forma de íons de fosfato absorvível para plantas. Além de absorver o fosfato, ajudam as plantas com a absorção de micronutrientes, como zinco, cobre, manganês e ferro. O aumento e absorção de fosfato e de micronutrientes pode causar maior resistência a doenças em plantas. Há mais de 20 anos que a nossa equipe de investigação tem vindo a trabalhar no fornecimento
fornecimento de fosfato para as plantas, incluindo esse projeto de pesquisa, que consistiu em um grande grupo de 25 ou mais pesquisadores em 5 equipes de trabalho, que trouxeram o Bavar 2 fosfato biofertilizante. Este biofertilizante patenteado é o único no mundo que possui 2 bactérias nele, um tipo de bactéria que degrada o fosfato mineral no solo e a outra que degrada compostos orgânicos de fosfato no solo. A minha recomendação como a pessoa que promove biofertilizantes nas regiões e fornece serviços a esse respeito é de que fato distribua tais fertilizantes na região, e eu recomendaria aos agricultores a usar biofertilizantes ao invés de fertilizantes químicos, sempre que possível, e ver o aumento na quantidade e na qualidade dos seus produtos, e ter a confiança de que seu produto é mais saudável e comercializável. A diferença no uso Bavar 2 adubo que é utilizado entre os agricultores pela Green Biotech, em comparação com as fazendas que não utilizam este fertilizante, é realmente notável. Por exemplo, quando você usa este fertilizante, em comparação a fazendas próximas a você e não está usando esse fertilizante, você tem aí uma colheita mais cedo. A experiência que eu tive é que o meu vizinho tinha começado a plantar arroz um mês antes de mim. E foi realmente interessante para mim eu ter colhido um dia antes dele, com a diferença que seu arroz estava deitado para baixo, enquanto o meu não, a ponto que meu produto estava com melhor qualidade também. Essa experiência ratificou que não só o consumo de fertilizantes e biocontrole não causaram custos adicionais, mas também, na verdade, tem sido eficaz em diminuir custos e despesas significativamente de um grande negócio. E isso é essencial para a dimensão econômica da produção. Atualmente, a população mundial está aumentando as exigências de produção de mais alimentos também. Isso fez com que o uso de fertilizantes a ser considerado como uma medida importante na cadeia de abastecimento alimentar. Por outro lado, o fornecimento de alimentos para as pessoas deve ser de uma forma que, enquanto a fertilidade do solo é preservada, nós não prejudicamos o meio ambiente. Nesta essência, usamos biofertilizantes e irá diminuir a utilização de fertilizantes químicos de fosfato até 50%. Enquanto que gera um aumento na qualidade e quantidade dos produtos. Com base no nível de fosfato no solo, ou de acordo com a experiência dos agricultores, recomenda-se diminuição de 50% ou mais na utilização de fertilizantes químicos. Em vez disso, a utilização de um pacote de 100 gramas ou uma garrafa de 200 cc de Bavar 2 biofertilizante fosfato. Este fertilizante é uma boa alternativa natural e absolutamente seguro. Reunimos dados de mais de 50 ensaios de campos estatísticos e mais de 3.000 testes de campo comparativos em que foram comparados com fertilizantes químicos de fosfatos. Concluiu-se que usando o Bavar 2 biofertilizante fosfato, não só temos uma alternativa para fertilizantes químicos, mas também teremos um aumento de 15% nas colheitas e 34% em produtos hortícolas. Além disso, o produto é mais saudável, mais saboroso ou, como dito por agricultores, é mais comercializável. It's more marketable. Certificado DSMZ de espécies bacterianas, certificado de GMPA, certificado de solos e Instituto da Água, CE Mark para o mercado europeu, ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, ISO 9001, Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 26000, Compor Comel, Responsabilidade Social Orgânica, Certificado CRAVE, nenhum registro de Heavy Metal, Certificado Fitossanitário. Exploração adequada e sistemática do solo e da água, estes dois assuntos preciosos e que dão vida à Terra, são significativamente importantes à agricultura estável. Eles serão passados para as próximas gerações em nosso globo.
Prestando atenção à nova tecnologia do Bavar 2 biofertilizante, que é o resultado de um mega projeto de investimento e pesquisa realizado recentemente, tendo um papel importante e valioso no uso ideal de fertilizantes em atividades agrícolas e aumentando o rendimento e a entrega de alimentos seguros. Caros agricultores, temos responsabilidades. Devemos pensar na segurança dos nossos produtos. Temos de produzir alimentos saudáveis para nós mesmos e nossos filhos. As pessoas não vão comprar qualquer produto no futuro. Os funcionários são também responsáveis pela implantação das normas de alimentos saudáveis. Então, de agora em diante, pense sobre a produção de alimentos saudáveis, diminuindo o uso de fertilizantes químicos e aumentando o uso de fertilizantes bioquímicos, tais como o Bavar 2. Tentem aprender como usá-lo corretamente. Gigante em energia. Gigante do agronegócio. O agronegócio movimentou nos últimos anos 40 bilhões e 800 milhões de reais e corresponde a 50,5% do PIB estadual. Maior produtor de soja. Maior produtor de algodão. Maior produtor de milho. Maior produtor de pescado de água doce. Maior produtor de carne bovina. Gigante em biodiesel.